instrumento de tua paz e de teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Que música bonita, né? Oração pela paz. É a oração de São Francisco noutra versão. Olha só, Alex, 148 já. Eu tenho que dar boa noite até chegar a 250. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? 160, isso aí, ó. Então, muito boa noite a você que já está aqui. Que bom estar aqui de novo. Hoje o nosso leva 324. É isso aí, né? Quase 350. No 500 nós vamos encontrar, gente. No 500, pode preparar, nem que seja lá no Carlinzinho, da Marlinzinho. Vamos preparando aí, vamos fazendo, enchendo o cofrinho aí para pegar o bonde. Nós vamos de bonde, não é? Nós vamos de bonde, hein? Mas é isso aí. Ou então lá na casa da Edna, em Abaeté, lá tem um quintal. Amanhã ela vai assistir e vai ficar doidinha, vai me ligar. Que é isso, tá doida? Que não cabe nem 350. Mas que bom, né, gente? Que delícia a gente fazer planos. A gente não sabe se vai estar aqui nem daqui 5 minutos, quanto mais daqui meio ano, né? Sei lá. Mas a gente conta com esses dias que Deus permita que a gente viva aqui, muitos dias, para que a gente possa ir dando conta de aliviar, né, a nossa pontuação negativa e subir, fazer isso ficar positivo. É muito bom ter a oportunidade de experimentar a reencarnação aqui na Terra. Agora, mais lúcidos, né?
mais bem informados, porque quantas vezes nós viemos aqui sem ter as informações que nós temos hoje da nossa abençoada doutrina espírita. Hoje ficou mais fácil porque a gente já nasceu com manual, né? Tem um manual de vida, né? A boa nova de Jesus é o nosso manual diário. Se nós seguirmos o Evangelho de Jesus, não tem como errar na reencarnação, não tem, né? Será uma encarnação abençoada. Pois é. Então, que a gente seja forte, vigoroso e belo, é assim que é o ditado, né? Forte, vigoroso e belo, para dar conta aí dos perrengues e alcançar a nossa luz. Então, boa noite, Leisa, Vina Alves, Elizabeth Jimenez, Rosângela, Feliciana, Osmarina, Marleci Tavares, quem mais? Está subindo muito depressa. Mônica Carvalho. Mônica, um beijo para você. Você fez aniversário ontem. Beijo. Sandra Aparecida, Clarice Bertagnoni, Milton Goia, Alice Heloína, Marli Nilzete, Iara, Neide Oliveira, Nicásio Vilela, Luiz Beto, Betinho, ele é o Betinho e eu sou a Betinha, a dupla perfeita, né? Vilma Paixão, Rosa Bueno, Penha, Alcione, Hélia, Berenice, Antônio Souza, que fez aniversário esses dias, Kleber Borba, Camelita, Lúcia Pires, Maria de Lourdes, Eudair, primeira vez que eu leio esse nome, Eudair, Rosinete, Terezinha, Odete, Ana Rita, Rita Maria, Rosângela, Yara Letícia, Alice, Tânia Maria Pacheco, Júlio Gonçalves, Ivone Quintanilha, Cláudia Trevisan, Fabiana Bion, filha da Zezé Bion, Maria de Lourdes, eu de novo, Marinalva, Jeane, Sônia Almeida, Gorete, Vitorino, beijinho menininha, Liege, Juliana Silva, só falta 4 aqui para chegar em 250, Edival, Ana Fátima, Zezé Bion, ela chegou, você falou que ela não vinha hoje, Alex, ó. Carmélia, Iara Letícia, Maria Alice, Tamara Pires, o meu não está atualizando, aí você vai me contando. Hã? Uai, já passou, gente, ó. Então, beijo para todos, queridos. Deus abençoe cada um que já chegou aqui. Ana Patrícia Falcão, Gorete Bezerra, Socorro Barroso, Edna Laebaeté, Eva, Maria Helena, todos abaeteenses. Muito bem, estamos aqui de novo para falar do livre-arbítrio número 3. Eu acho que a gente podia falar o resto da existência, né, Alex? Então vamos acender as nossas lanterninhas e comunicar a Jesus. Ele já sabe, mas nós gostamos de comunicar que nós estamos aqui, prontos para o serviço, que Ele conte conosco com o pouco que temos, mas é de todo o nosso coração. Se cada um fizer um pouquinho, as vibrações e as emanações de luz conseguirão alcançar escalas inimagináveis por nós, né, terráqueos. Que Deus permita que muitos corações sejam consolados e que esse evangelho de amor, com todas essas famílias ligadas, vibrem numa sintonia tão maravilhosa, que esses corações endurecidos, empedernidos e sofridos possam se sentir aliviados. Agradecemos a Jerônimo Mendonça, a Chico Xavier, a irmã Sheila, Batuíra, Dr. Bezerra, Dr. Eurípides Bassanufo, José Grosso,
todos os espíritos ligados ao bem, à verdade e justiça, por amor a Jesus. Muita gratidão. Que estejam conosco, vibrando para que as vibrações que aqui se façam sejam tão especiais que valha a pena doar esse tempo para o Evangelho de amor. Que não desperdicemos um minuto sequer de serviço que podemos oferecer a Deus, aos desencarnados e a todo o planeta. E salve o nosso planeta Terra, salve Jesus, salve o Vovó Nem, salve toda a espiritualidade amiga que nos conduz todos os dias. Pedimos aos nossos anjos guardiões que estejam à nossa frente, nos livrando de todos os perigos visíveis e invisíveis. E assim, pedimos permissão para iniciar o Evangelho de Amor, o EVA, de número 324. Que assim seja. Amém. Boa noite, meu povo. Você vai cumprir essa promessa aí de falar boa noite pro povo até 250? Todo dia? Mas eu estou fazendo isso todo dia. Até chegar a 250. Eu vou te falar uma coisa, daqui uns dias você nem vai falar boa noite. Por quê? Na hora que você ligar isso aqui, apertar o dedinho ali, já vai ter uns 300 lá. E aí, como Amém. é que você vai fazer? Aí eu passo para 350. Gente, ontem o Luiz Beto falou que o som chegou para ele muito embolado. Se vocês estiverem ouvindo com dificuldade, sinaliza para a gente que a gente mexe aqui na mesa de som, tá? Vai dando esse sinal para nós. Muito bem. A Maria Dalvina já sinalizou aí que é aniversário dela hoje. Parabéns, um beijo, tudo de bom. Quem mais, gente? Hoje meu boa noite especial, você sabe que eu também tenho boa noite especial, né? Você é cheio das manhas. Meu boa noite é selecionado. Ixi, isso aí vai dar confusão. Você pode perguntar, e os critérios, Alex? São meus. Eu que defini. Pois é, então é problema seu. Eu quero mandar uma boa noite pro povo lá de São Lourenço do Oeste, lá de Santa Catarina. Vou tirar um pouco do grave. Do seu? É, do meu. Pera, gente, tá fazendo uns ajustes aqui. Som, teste. Tá, vai lá. Beleza? O povo lá de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Hoje eu recebi um recadinho aqui, a Tatiana me contou, gente. São Lourenço do Oeste é pertinho de Chapecó. Sim. Mais ou menos uns 100 quilômetros, próximo de Pato Branco. Pato Branco é mais pertinho ainda, né? Francisco Beltrão, são cidades aí que eu já dei umas passeadas aí já. A turma lá da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, eles estão acompanhando o Evangelho de Amor. Olha, que beleza, um beijo para vocês. Muito obrigada pela presença. Sejam sempre bem-vindos ao EVA. E daqui uns dias o alívio vai chegar para vocês, tá? Não vai demorar não, é rapidinho. Quero mandar outro abraço aqui agora lá para Bahia, para a cidade de Ceabra. Quem está acompanhando a gente lá é a Delúcia. Boa noite, Ceabra. Nós já fomos lá? Não, Passamos perto. Né? Ainda não. Eu fiquei aqui pensando, falei, não, Ceabra não. Eu tenho que mandar um beijo também pro povo, boa noite lá pro povo da minha terra lá, ó, pra Luz Dalma, ela é lá de Jataí, no meu Goiás. Muito boa noite. Ela é frequentadora lá do Centro Espírita Casa do Caminho, nós já estivemos lá, viu? E eles têm um trabalho muito interessante lá, que é o Grupo da Sopa Fraterna Mei. Que bacana. E também para a minha amiga Alcione Kikinato, lá de Marília, São Paulo. Qualquer dia desse nós já vamos estar retornando a Marília, viu? Trabalho maravilhoso. Casa Espírita, lembra daquela Casa Espírita? Só tem aqueles pergolados, cheio de plantinhas. Nossa, aquilo lá é bom demais dar conta. Energia fantástica. Muito bem, meus boa noites de hoje. A Marione Trindade também é da Bahia. Foi para ela que eu autografei hoje?
Marione, eu acho que Foi. Foi, Hoje eu ela autografei autografou seu o livro livro. hoje, Marione. Já foi, viu? Tá a caminho, tá voando uma hora dessa. Muito bem. A próxima Concafros será de novo, hein? Lá em Rio Verde, Goiás. Você conhece essa cidade? Nossa, inesquecível, né? Foi lá que eu fui te buscar. Boa noite para Laura Jorge, lá de Atibaia, também acompanhando. Gente, é o Brasil inteiro, cada dia eu tomo mais conhecimento de cada cantinho desse Brasil que está aqui no Eva, viu? Especialmente pelos pedidos do alívio, dos pendrives, das camisetas que vão É chegando gente aqui, de né? todo lugar, né? Ó, a Natália Prado disse que morou em Ceabra até o ano passado. Essa Natália é ciclista, menina. Essa Natália, você precisa ver os lugares que ela vai de bicicleta. Não, cada lugar mais maravilhoso de Na outra bonito que o outro. encadernação eu quero saber fazer isso, porque eu caio de bicicleta parada. Não, você precisa ir, viu? Bartolomeia, de Teresina, no Piauí. Nossa Senhora, gente, nós fomos lá em Teresina uma vez, estava 42 graus na sombra. Aqui você bota o ovo na frigideira, assim, abre a janela e bota do lado de fora, assim, traz ele depressa, se você não quiser ele muito bem passado. Você já acostumou com isso aí, Bartolomé? Meu Deus do céu. Ipatinga, Minas Gerais, a Luzia Araújo. Canta uma moda aí para esse povão do Brasil aí agora. Oferecimento aí para todo canto do Brasil. Que é isso aí? Hoje você vai cantar muito. Eu não estava programado. Não, acho melhor você começar aí, Alex. São Luís do Maranhão. O povo de Itaberá. Ô Gisele, você estava na turma do Fundão? Você mais o Rivail? Você estava meio sumidinho aqui dos comentários. Não, então é o seguinte. Hoje eu quero começar falando de canja de galinha. Hoje eu estou por conta. Canja de galinha é famoso, não é? É famoso. Demais. Para que serve? Ficar forte. Para fortalecer. É. É recomendado em que situações, assim, na sua época? Não, na época da minha mãe era depois do parto. Ficava não sei quantos dias comendo canja de galinha. Então é bem saudável. Bem saudável. Você imagina um livro que se chama Canja de Galinha para a Alma. Canja de galinha para a alma? Esse é um dos livros best-seller, mundialmente falando. Tanto é que dificilmente você vai encontrar esse livro nas livrarias. Rapidinho ele desaparece. Canja de Galinha para a Alma. Esse livro traz histórias, mas histórias maravilhosas. Os evangelizadores aí, ó, eu acho que você tinha que dar um jeito. Entra aí no estante virtual, tem livros usados, aí você vai encontrar ele talvez com mais facilidade. Esse é um livrinho de cabeceira. Oh, gente, eu nunca ouvi falar, Alex. Canja de Galinha para a Alma. E eu encontrei um texto lá hoje, ele é um texto anônimo. Então, eu achei interessante, assim, alguém que nem se preocupa em assinar um texto dessa categoria aqui, para mim já tem uma evidênciazinha assim de companheiro mais adiantado, sabe? E o título é o seguinte: As regras para ser humano. Como nós estamos falando de livre-arbítrio, e o livre-arbítrio faz parte, né, da humanidade, essas regrinhas aqui... As regras para ser humano. Para ser humano. Bom, acompanha aqui, ó. Número 1. São 11, gente. É rapidinho. Você poderia me dar a honra de um fundo musical para eu fazer a leitura Canja de galinha combina? Por favor, um fundo musical sereno. É sério o assunto aqui agora? É sério? É sério isso aqui agora. Não é piada? Regra número 1. Você receberá um corpo. Você pode gostar dele ou pode odiá-lo, mas ele será seu enquanto durar o seu tempo por aqui. Regra número 2. Você fará um aprendizado. Você estará inscrito por tempo integral numa escola informal chamada vida. A
cada dia nessa escola, você terá a oportunidade de aprender lições. Você pode gostar das lições ou achá-las estúpidas ou irrelevantes. Regra número 3. Não existem erros, apenas lições. Crescer é um processo de tentativa e erro, experimentação. Os experimentos fracassados são parte do processo, tanto quanto o experimento que efetivamente funciona. 4. Uma lição será repetida até que seja aprendida. Uma lição lhe será apresentada de formas variadas até que você tenha aprendido. Quando tiver aprendido, você poderá passar à lição seguinte. 5. O aprendizado nunca termina. Não há parte da vida que não contenha suas lições. Enquanto você estiver encarnado, haverá lições a serem aprendidas. 6. Lá não é melhor do que aqui. Quando o seu lá tiver se tornado aqui, você simplesmente obterá um outro lá, que novamente parecerá melhor do que aqui. 7. Os outros são meramente seus espelhos. Você não pode amar ou odiar algo em outra pessoa, a menos que isso reflita algo que ama ou odeia em si mesmo. 8. O que você faz da sua vida é escolha sua. Você possui todas as ferramentas e recursos de que precisa. O que fará com eles depende de você. De novo, a escolha é sua. 9. Suas respostas estão dentro de você. As respostas às questões da vida estão dentro de você. Tudo o que você precisa fazer é ver, ouvir e confiar. 10. Você se esquecerá de tudo isso. 11. Você poderá se lembrar quando quiser. Para facilitar a sua lembrança, eu vou compartilhar essa mensagem lá nos grupos do Zap Zap e do Telegram, viu? Se você ainda não está inscrito lá, aí no link na descrição aí do Evangelho de Amor da live tem os caminhos aí para que você possa receber essas informações. É preciso parar, nem que seja um segundo. O que é feito do mundo? Onde chegamos agora? É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar o coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. Preciso abrir os braços em par, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito
que ferve cá dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir o caminho em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos. É preciso levantar do chão. Uma pergunta, Alex. Já tem mais de 20 anos que você está encarnado, né? Aqui. Mais de 30. Pois é. Você já viu muito sofrimento? Já. Você já viu, assim, cenas que você jamais gostaria de passar por elas? Inúmeras. Você já viu alguém que você ama muito em sofrimento? Sim. Você já viu pessoas com problemas gravíssimos e você não ter como ajudá-las? Vários. E você aprendeu com isso? Opa! Eu estava aqui em espiritualidade conversando comigo sobre isso. Nós temos os exemplos vivos, não contados em histórias somente, né, vistos em filmes, lidos em revistas e jornais. Nós temos os exemplos vivos ao nosso lado. Um dos objetivos da reencarnação é esse: observar o que nos cerca, aprender com o que nos é apresentado, para que não precisemos aprender com a gente mesmo, passando por aquilo. Então, se eu tenho algo a passar, alguém está ali passando, eu aprendo com aquilo, eu posso me livrar de passar por aquilo. Então, aprendamos, é preciso parar, nem que seja um segundo. O que é feito do mundo e onde chegamos agora, é preciso escutar quem nos fala por dentro. Porque agora é o momento, parar por dentro e por fora, observar e não perder a oportunidade. É que os Espíritos comentam aqui durante esse momento que a gente começou. Observar e aprender, para não ter que fazer a lição de novo, né? Fica esse recado aí. Parece que a espiritualidade sabe quem está aqui. Pelos comentários que eu consegui acompanhar aqui, tem muita gente que está nesse momento vivendo essas situações que você mencionou aí nos questionamentos. Nesse momento é agora mesmo, está diante de outra pessoa ali, de um ente querido, como foi colocado, numa situação de sofrimento e muitas vezes sem condição de influenciar diretamente, de poder ajudar a resolver. Vamos pensar nisso, né, Vamos gente? pensar. É uma grande chance, né? Então, ontem foi muito interessante, pelo menos para mim aqui. Nós fizemos uma retrospectiva aí sobre, né, o dragão e a melancia lá. Entramos na questão da lei de ação e reação. Falamos das ondas mentais individuais, né, as ondas mentais próprias, das ondas mentais coletivas. Falamos dessa nossa grande liberdade, né, de escolhermos.
E até que nós chegamos na questão do livre-arbítrio, né? Que é o mecanismo que nos permite essa escolha. E depois disso, nós, né, concluímos falando da questão das leis de Deus que estão, né, gravadas na nossa consciência, o que não nos permite que nós aleguemos ignorância, desconhecimento, né, diante das escolhas que nós fazemos. Bom, o Espiritismo, ele ajuda demais da conta, né? É uma contribuição assim muito grande no entendimento das leis na nossa vida. Tanto é que no dia que nós somos desafiados, né, a interpretar aquela metáfora do dragão e da melancia, sem a doutrina espírita, eu não sei o que aquilo ali ia virar, não. É uma história que assim, não tem pé nem cabeça, se a gente for parar para pensar, não é assim? Mas quando você tem à sua disposição, no caso nosso aqui, né? A luz do Espiritismo, você projeta essa grande lanterninha, né? Que você acende aqui no início sempre, e aquilo clareia, fica mais fácil. Então nós fomos ali, né, utilizando a base da codificação, né, as contribuições trazidas por André Luiz, por Emmanuel, mostrando, né, a sequência, a jornada do princípio inteligente, né, passando por cada reino, né, cada um submetido a uma lei, desde o reino mineral, quando a lei era da atração, depois seguindo para o vegetal, quando nós já assumimos aí, né, a questão da sensação. Depois a gente segue mais um tiquinho, né, passa para o reino animal, o instinto, ele vai conduzindo o processo, até que nós chegamos no ponto da individualização do princípio inteligente. Nós entramos lá no processo da humanidade, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão nos é concedido pela providência divina para que nós, desse momento em diante, tomemos conta da nossa própria vida e, ao mesmo tempo, sejamos responsáveis, né, pelas nossas escolhas. Então, eu quero partir hoje, né, desse ponto aí, do ponto que nós atingimos, então, esse patamar evolutivo aí, que o livre-arbítrio nos é concedido, é uma conquista nossa, né, nós conquistamos e temos essa liberdade de escolha baseada nessa nossa vontade humana e passamos, então, a sermos os construtores do nosso próprio destino. Então, beleza, né? Até aí, nós já tá chovendo numa molhado aqui já para nós, né? Quero reforçar a questão de que o livre-arbítrio, ele não surge do nada, ele vai se desenvolvendo. E aí a gente já falou bastante disso também, né? A gente vai transitando do instinto para o livre-arbítrio ali, né? Citamos o exemplo dos animais de estimação, e eu lembro que um monte de vocês aí, né, falaram sobre os animais de vocês. Alguém, eu lembro até que comentou assim, nossa, tem uma cachorrinha aqui que ela tá faltando conversar. E tem umas que conversam, gente, porque a gente não entende. O Luiz Beto me mandou um vídeo da Cacau, não é? Você chegou a assistir aquele vídeo? Ele conversando com ela? Impressionante. Mas você conversava com a sua também. Demais da conta. E ela respondia, inclusive. Então, esse princípio espiritual, né, gente? É lógico que nos animais é bem um princípio ainda, né? A questão do livre-arbítrio. Eles vão tomar posse disso aí num plano mais avançado ainda, onde eles terão consciência disso, né? Muito bem. Nós somos forçados, eu quero repetir de novo de ontem, porque eu quero contar uma história aqui, por isso que eu estou fazendo essa repetição. Nós somos forçados a viver dentro das nossas criações mentais. Lembra da história da aranha? Construímos a teia, e a gente, posicionamos ali no meio. Gente, isso não é por opção, não. A gente é forçado a isso por uma lei chamada Lei de Ação e Reação, que foi exatamente o que nós começamos ontem. Muito bem. Mas o tal do livre-arbítrio, que nos dá essa liberdade, faz com que... Ele faz, não,
Nós é que utilizamos inadequadamente e começamos a agir mais ou menos assim. É como se a gente estivesse testando, experimentando. A gente olha para uma situação e fala assim, será que se eu fizer isso vai dar aquilo mesmo? Será que vai? Será que não? Eu vou fazer um teste, mas é bom demais, né? Porque a melancia é saborosa, né? Sim, os adolescentes testam muito, né? Eles, às vezes os pais já passaram por aquilo e falam, erra meu filho, mas erra uns trem diferentes, eles querem repetir, né? E a gente fica nessa, né? Mas será que está errado? Daqui a pouco, né, o espanador do sofrimento, como na história da aranha lá, nos tira daquela situação, mas passa um tiquinho, a gente se recolhe, se esconde, de repente está ali construindo a mesma teia novamente para se emaranhar nela. Até quando? Tinha um coronel. Gente, essa história é de antigamente, então eu só estou contando, viu? Porque tem uns fiscais aí do politicamente correto, porque a gente não está podendo falar mais quase nada das coisas que o povo fica criticando. Você já viu isso aí? Demais. Está ficando difícil. Então eu tenho licença poética para contar algumas coisas aqui, sabe? Porque é de antigamente. Fala isso pro povo. Coronelzão daqueles de antigamente, lá de Jataí, lá da terra da minha companheira que eu falei agora ali. Eu ofereci aqui o meu boa noite lá para Luz Dalma. Luz Dalma, essa história é da sua terra, eu não vou contar só o nome do companheiro, né? Porque eu não tenho autorização dele, né? Mas naquela época, gente, né, o pessoal usava muito os burros, né? Como uma forma de locomoção. Não era nem cavalo, era burro mesmo. Eles tinham na fazenda um capataz, sabe o nome do capataz? Jeromo. Não é Jeromão, não. Jeromo. Não é nem Jerônimo, era Jeromo. Esse capataz, ele amansava burro. Ele amansou um burro lá muito bonito, assim, alinhado, sabe? E o coronel um dia falou assim, não, agora que esse burro já está mais amansadinho, né? Não está ainda no tipo que precisa não, mas eu vou dar uma volta nesse burro. Gente, pediu para riar o burro. O Jerônimo foi lá e riou o burro para ele. Ah, não deu certo não. Foi ele montar no burro. O burro corcoviou. Eu não sei se todo mundo aqui sabe dessa expressão. Corcoviar, gente, é pular. Ele deu uns pinotes lá, mas no primeiro pulo, o coronel tibum no chão. Mas brabo demais da conta, aquele sujeito daquele modelo antigo, sistemático, né? Bruto, rústico e sistemático. Ele já levantou ali, bateu as poeiras, catou o chapéu lá, pôs o chapéu na cabeça, assim, pega o burro de novo. O Jerônimo foi lá e trouxe o burro. Ele montou no burro de novo, gente. Mas montou de um lado, tibum caiu do outro, o burro pulou ali, já deu uns coices, quase pegou nele. Traz o burro de novo. Terceira montada, gente. Mas foi montar, o burro derrubou ele de novo. Falei, mas não é possível. Chamou o Jerônimo, falou, Jerônimo, faz favor aqui. Busca o trator lá. O Jerônimo buscou o trator. Ele falou assim, agora você busca o moitão. Gente, quem aqui sabe o que é moitão? Vamos ver, como é que está o conhecimento? Você não sabe? Moitão. Quem é da minha época aí vai saber o que é. Mas o tempo tá curto, que eu vou adiantar aqui a história. O moitão, gente, é um equipamento muito usado nas fazendas. É feito de correntes, tem uns ganchos, né? Ele funciona mais ou menos como um guindaste. E nas oficinas atualmente usa-se o moitão, não sei se tem outro nome, mas, por exemplo, para retirar motores de dentro, né, do veículo ali, tem que fazer uma retífica, alguma coisa assim, um motor muito pesado, com o moitão você retira com uma facilidade, com a mão você puxa assim e ele suspende, com toda uma engrenagem que tem ali, né? Isso é coisa antiga. Aí o coronel chamou o Jerônimo e falou assim, busca o moitão e busca o trator. Ele trouxe. Ele falou, agora com muito cuidado, você pega esse moitão e passa na barriga desse burro. Faz favor. Pegou o moitão, passou na barriga do burro e falou assim, agora você levanta o burro. Vou trazer aqui. Agora você levanta esse burro. Ele pegou, levantou o burro e falou assim,
Levantou, tá firme? Tá, agora vira ele de cabeça para baixo. Aí ele suspendeu o burro, gente. O Jerônimo suspendeu o burro, virou o burro de cabeça para baixo. Falou, levanta a mão um pouquinho, levanta a mão um pouquinho. Aí quando levantou ele, que a cabeça do burro ficou assim, bem na altura da cabeça do coronel, o coronel chegou na orelhinha do burro e falou assim, ô bichinho, você pode ser mais teimoso do que eu, mas mais ignorante você não é não. Acabou a história. Alex, eu não entendi onde você quer chegar nessa história. Eu quero chegar na seguinte situação. Nós podemos ser mais teimosos do que a lei de ação e reação. Mas mais ignorante não é não. Alex, mas a lei de ação e reação age com ignorância, né? Ignorância aqui, gente, é no sentido mesmo da brutalidade, viu? É porque nós que somos os autores da lei de ação e reação. Então, se a gente joga para o mundo, gente, vai retornar para nós. Então, se entre nós ainda tem alguém testando lei de ação e reação, lembra do coronel e do caos do burro. Vai chegar uma hora que a lei da ação e reação vai mandar pegar o moitão, suspender nós, sungar, como diz minha mãe, sungar nós, botar de cabeça para baixo, chegar bem na nossa orelhinha e vai falar assim, você pode ser mais teimoso que eu, mais ignorante você não é não. Eu vou ter que te dar a bênção da oportunidade de você receber de volta aquilo que você está oferecendo para o mundo. Cantemos por obséquio. Isso é interessante essa história, viu? Você não é mais teimoso que eu não, né? Desperta, meu irmão, ouça o Cristo falar ao teu coração. Na sinfonia das águas que compõem o mar, na harmonia das aves que estão a voar no céu, assim como o cantar das folhas ao vento, a viajar sem paragem em brisa de sentimento. Abra o teu coração e sinta a voz do Cristo ressoa numa paz infinita. Assim como o cantar das folhas ao vento, a viajar sem paragem em brisa de sentimento, levando o sopro do Criador, em mensagem de luz e de puro amor. Desperta, meu irmão, ouça o Cristo falar ao teu coração. Na sinfonia das águas que compõem o mar, na harmonia das aves que estão a voar no céu, levando o sopro do Criador, em mensagem de luz e de puro amor.
Evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar. O Evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar, Gente, hoje eu tô com dificuldade para cantar. Eu peguei chuva, eu contei para vocês, né? Aí minha garganta sempre dá uma pegadinha, mas não tem problema não. Amanhã já tá bom. Não fica preocupado não, isso é normal, né? Nós somos humanos, é nossa máquina humana. De vez em quando dá uma falhinha, né? Essas crianças que ficam tomando banho na chuva, gente, vou te falar, viu? Gente, você estava fazendo uma coisa aí, os espíritos rindo daquela história, né? E aí a mente de José Grosso se ligou aqui, né? Eles não precisam estar aqui, deixar isso bem claro, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, Jeromão está lá na sua casa, na sua sala. Gente, ele pode estar lá nos Cafundó e está aqui, né? Então a mente do José Grosso ligou-se aqui, olha só o que ele escreveu. Deixa eu ver até se eu sei aqui. Casa, comida e roupa lavada. Quem não sonha com essa dádiva? Sei que muitos já sonharam e até experimentaram. Quem lavou? Quem cozinhou? Quem passou? Sei não, senhor. Pois eu digo, esse já voou. E você? E nós? Entendeu? Explique. Gente do céu. Vou até ler de novo. Casa, comida e roupa lavada. Quem não sonha com essa dádiva? Sei que muitos já sonharam e até experimentaram. Mas quem lavou? Quem cozinhou? Quem passou? Não sei não, meu senhor. Pois eu sei e vou te contar. Esse já voou. E você? Você sabe que essa analogia é muito interessante, gente, porque nós estamos aqui, ó. Eu vou dar a minha percepção, depois você corrige aí, porque deixa a opinião do espírito aí prevalecer sobre a minha, né? Mas a analogia do anjo, ela é muito interessante, né? Porque para nós, pelo menos para mim, desde a minha infância, o anjo tem asa, não tem? Então, a nossa destinação, depois que nós decidirmos que nós não precisamos mais do livre-arbítrio, será a consciência crística, que muitos chamam de angelitude, que é o momento que a gente vai a voar. É mais ou menos por aí a interpretação, ou seja, quem já serviu aqueles que sonham ser servidos de acordo com isso aí, já voaram, ou seja, já estão num patamar muito mais adiantado do que nós que estamos aqui querendo ser servido. Roupa, como é que é o negócio aí? Casa, comida e roupa lavada. E roupa lavada e passada. Nós temos que tratar de limpar a casa, fazer comida, passar e lavar a roupa. É mais ou menos isso que eu entendi aí do recado do Zé Grosso. É isso mesmo, gente, né? Ele já que nós estamos falando aqui, ó, de causa e efeito, né? De ação e reação, de livre-arbítrio, né?
Então, aquele que serve, aquele que labuta, aquele que escolhe servir, a passagem é muito depressa, né? Ele não fica aqui amassando barro, não. E aquele que só quer o vem a nós, padece. Nossa, muito, muito interessante, gente. Por isso, a Dona Clélia, minha senhora bela mãe, falava sempre: minha filha, não perca a oportunidade de servir. Dê um passo à frente e pegue para você. Não deixe ninguém pegar a oportunidade do serviço na sua frente. Ah, mas eu tive que ficar idosa para aprender, para entender o que ela estava dizendo. Eu tive que fazer muitos aniversários até entender isso. Agora José Grosso traz isso numa simplicidade, né? Agora, sabe o que eu fico, que às vezes me preocupa? Porque essas informações muito óbvias, por mim eu posso falar, né? Pode. Eu tenho a tendência de levar ao pé da letra. Aí, isso pode me levar a pensar o seguinte: a minha vida inteira é lavando, passando, cozinhando, cuidando de casa, então eu vou voar. Nós temos que entender o processo, o que significa servir. Porque tem gente que passa realmente a vida inteira lavando, cozinhando, passando roupa, limpando casa e cuidando de menino, não sei o quê, e a asa não cresce nadinha. Não tem essa situação? É preciso entender isso aí para não confundir. A analogia que ele faz aqui é com o serviço, né? O que serve, o que quer ser servido. Escolhamos então, né? A melhor parte, como disse Jesus em relação a Maria e Marta, né? Hoje, meu professor Arnaldo, daqui a pouco ele está chegando aí, gente. Ele enviou umas contribuições aqui, atribuídas a Joana de Ângeles, muito interessantes. São 2 frases, mas frases que nos trazem um alerta significativo. A primeira, gente, diz o seguinte: o seu hoje representa as ações antes realizadas, e o seu amanhã defluirá, será uma consequência das suas atividades hoje desenvolvidas. Um espírito, dia desses aí, comentou que nós plantamos muita erva daninha na nossa roça, e que agora nós voltamos com a responsabilidade de capinar a roça. Mas o mais interessante dele, porque está de acordo com o que Joana de Ângeles disse aqui, foi assim, que ao mesmo tempo que você está capinando a roça, arrancando aqueles matos ali que não servem para nada, né? Espinho, carrapicho, aquela coisa toda, aproveita para jogar umas sementinhas boas. Você já vai colhendo e já vai plantando, semeando novamente. Coisa boa, melhor, sementes diferentes. A segunda frase de Joana de Ângeles é a seguinte: ninguém se evade, lá na minha terra eu diria assim, ninguém escapole, ninguém escapa das consequências de seus atos. Como planta alguma produz diferente fruto da sua própria estrutura fatalista. As plantas ainda fazem parte de uma estrutura fatalista. Nós não, nós já temos livre-arbítrio. Sementinha de melancia. Nasceu pé de goiaba, fatalmente vai dar goiaba. Nasceu pé de limão, vai dar limão. Não é no nosso caso, né? Nasceu enfesado, pode melhorar. Né? Nasceu revoltado, pode melhorar. Meu pai era desse jeito, eu não tenho obrigação nenhuma de ser. Não é? Uhum. Você sabe que até as plantas, já com a ajuda da mão humana, já conseguem também serem diferentes? A equipe da Emater, do meu Goiás, já conseguiu desenvolver uma modificação, né, que faz pequi sem espinhos. Quem gosta de pequi aí, ó, levanta a mão aí, ó, sem espinhos.
Nossa, isso aí é bom, né? Para quem gosta, tipo Alex, né? Você entendeu? Então até as plantas já estão conseguindo aí, né? Só que tem que ter uma ajuda externa. Nós temos muito mais É, ajuda do mas que o as pé de plantas. piqui continua dando piqui. Mas o importante são os frutos. Então está aprimorando o fruto. Sim, Então, o importante nós são as obras, não é assim? exatamente. Os Nós nossos somos, frutos são nossas obras, né? nós somos reconhecidos pelas nossas obras. Então, nós podemos também ser diferentes. Agora, eu queria abrir um parêntese. É, muito bem. Falei bonito agora, né? O Jeromão falou que tem que pensar bonito. Eu estou até falando bonito também, já para inteirar, para ir além ainda. Gente, às vezes a gente fica aqui dando exemplos, né? E o tempo inteiro aí tentando contextualizar. Mas é importante também entender que a lei de ação e reação, ela não vale só para as nossas colheitas de males, das más ações que nós praticamos. Vale também para as coisas boas que nós empreendemos. Vamos pensar nesse lado agora? Vamos abrir um espaço aí para pensar nas coisas boas. Vira a sintonia, a chavinha aí da sua mente a coisas boas. A nossa mente cria. Posso usar uma pesquisa? Eu gosto de fazer pesquisa. 450 conexões. Então tem muita mente conectada aqui, concorda? Concorda que tem muita coisa sendo criada, então? Só aqui nas conexões do Eva é muita coisa. 450 conexões. Mais de 1000 mentes, eu não tenho dúvida. Eu estou falando só dos encarnados. Se você puder pedir para o Jeromão contar desencarnado aí e dar um feedback aí para nós, eu agradeço. Mas a pergunta é bem individual, porque aí facilita as coisas. O que você está criando agora? Nesse minuto, o que você está criando? Aí você pode me dizer assim, Alex, eu não estou fazendo nada. Eu estou quietinho aqui, eu estou até no fundão aqui, eu até afastei um pouquinho minha cadeira, liguei a televisão para nem tocar nesse celular aqui, não ficar nem batendo meus dedinhos nele aqui. Eu estou quietinho aqui, não estou fazendo nada, só estou escutando. É assim que minha mãe fazia. Não. Pensou, falou, sentiu, fez, criou. Quanta coisa você já criou? Nós estamos há 1 hora aqui ao vivo hoje, 1 hora. Quanta coisa nós já criamos nesses 60 minutos? Tem uns que tem uns dedinhos ligeiros aí, ó, vai criando coisa aí, ó, cutucando aí o tecladinho do celular aí com os dedinhos, tá criando o tempo inteiro, batendo palminha e não sei mais o que, e vai. Tem outros que não tá pondo nada de comentário aqui, mas ó, o tic-tac aqui tá a 1000 por hora. A hora que o Zé Grosso traz aqui uma informação aqui, a gente já começa a pegar isso aqui como matéria-prima e já começa a jogar aqui, criar mais uns negocinhos aqui. Às vezes a gente dá um viajado, né? A hora que você falou lá daquela questão lá da convivência com os problemas, aquelas coisas, a gente cria mais um monte de trem aqui, uma trenheira que a gente vai criando. O que nós estamos criando, gente? A pesquisa, ela é bem momentânea, né? Ela é só sobre esse momento aqui que nós estamos vivendo agora, mas eu espero que esse exercício nos chame a atenção para o nosso plano criativo, diário, assim, ó, um dia atrás do outro, alimentando pensamentos recorrentes, nem sempre muito positivos, outros bem felizes. Tudo isso vai gerar resultados, né? Conforme a lei de ação e reação. Uma mesma força no sentido oposto, contrário, na nossa direção. Tem música aí para a gente pensar no que nós estamos criando agora? Vamos lá.
Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo pra seguir. Linda essa música, né? Gente, eu quero dar uma boa noite, né, para quem chegou depois dos 250, porque até os 250 eu vou dando boa noite para quem eu consigo ler, e passa muito rápido. Mas boa noite a todos, muito obrigada pela presença, os que me deram boa noite aí em particular. Muito obrigada, em particular que eu digo assim, citando, né? A gente não consegue responder todos, nem ler todos, mas vocês todos estão
no nosso coração, no cantinho da gratidão. Muito bem. Como é que chama aquele... Ah, eu já lembrei agora. Marmelada. Quando fala marmelada, você se lembra do quê? E é muita coisa que eu me lembro de As marmelada. principais, além do alimento, né, do doce. Tem o Rio Marmelada. Aonde que fica esse rio Marmelada? Um deles que é Baeté. Baeté. Você já brincou lá no Marmelada? Não, Sua mãe não deixava vocês ir lá, não? de jeito nenhum. Mas e aqueles irmãozinhos seus? Ixi, Não saía do Marmelada? vixe. Pois é. Mas você já me contou umas histórias que nas suas férias você tinha uma madrinha que levava vocês para uma fazenda. Tem. Lá tinha uma represa assim. Nossa Senhora. Andava a cavalo. Não. Molhões. Você já brincou de jogar pedra na represa? Muito. Ela sair batendo assim e tal? Já, Já fez isso? já. Muito bem. Sabia que essa é uma forma interessante de entender a lei de causa e efeito, de ação e reação? Jogar pedra dentro d'água. Quando você... Vamos pensar diferente, não é jogar, porque às vezes a gente joga assim, bem rente à água, né, com a intenção dela ficar batendo, dando uns pulinhos assim dentro d'água. Né? Imagina você pegando uma pedra... Ah, você quer só lançar e deixar ela Lança a vibrar, pedra né? dentro d'água. O que que faz? Quando você lança a pedra dentro d'água, ela cai lá, ela gera o quê na água? Ela gera uma energia que faz movimentar aquela água e ela vai se expandindo gradativamente. Criam ondas. Sim. Você tem noção até onde essas ondas vão? Impossível, né? Impossível de calcular isso, porque vai depender do tipo de água, se elas são paradas ou não. Mas criam ondas, né? A turma aqui já respondeu aqui. Gente, cada pensamento, cada sentimento, cada atitude, cada palavra nossa é uma pedra que a gente joga nessa grande lagoa chamada vida e que vai gerando ondas. E normalmente, que seja uma lagoa, uma represa, que seja um córrego, que seja um rio, ou que seja um oceano, tem uma margem, não tem? Tem. Então essa onda, ela vai. Aí a hora que ela chega nessa margem, ela volta. É. Essa é a lei da ação e reação. Quanto maior for a pedra, maior Vai ser a onda. será a onda. Quanto uma pedrinha gera uma ondinha. Uma pedrona gera uma ondona. Lembra que a lei de causa e efeito serve para coisa boa, para as boas escolhas, mas serve também para as más escolhas, tá? Agora nós não vamos pensar só em escolha ruim mais não, vamos pensar nas escolhas boas também. Aí você deve estar pensando assim, Alex, eu tenho essa experiência. Quando a gente joga uma pedra dentro de um lago, a onda que gera é uma onda grande. Mas a onda que volta, às vezes a gente nem percebe, não é? Sabe o que chama isso? Misericórdia divina. Chico Xavier falava. Nós não damos conta, gente, de receber a onda de uma vez, do mesmo jeito que a gente provoca. Então, a lei de causa e efeito, por misericórdia divina, ela vai nos devolvendo em doses homeopáticas. Porque nós não suportamos. O nosso planejamento reencarnatório, gente, é mais ou menos. Nós que estamos aqui vou traduzir para o goianês, tá? Então você já está goianado desde o início. Pois é. Nós que estamos aqui no mundo de provas e expiações, o nosso planejamento reencarnatório é tipo aquele carnê da Casa Bahia. É tudo parceladinho, assim, ó. É um monte de pagamento, assim, é suaves prestações, sabe? O problema é que quanto mais prestações, Mais tempo. mais tempo, mais juro,
Entendeu? Se a gente der um jeito de antecipar os pagamentos, vai paga essa aqui, já paga a última, paga mais uma, paga mais duas lá do fim, assim a gente vai pagando mais depressa. Mas lembra dessa analogia de jogar que tipo de pedra que nós estamos jogando dentro da lagoa da vida. Hoje, você acordou que hora? Hoje você jogou umas pedras boas, hein, minha filha? Eu não posso contar pro povo aqui não, mas... Não vou contar não precisa ficar preocupada não, mas foi boa. Parabéns pra você. Vai voltar. Chico Xavier, por ele mesmo, depois psicografando André Luiz. O Chico diz o seguinte: uma das coisas que sempre aprendi com os benfeitores espirituais é não tolher o livre-arbítrio de ninguém. Os que viveram na minha companhia sempre tiveram liberdade para fazer o que quiseram. Vou ler de novo. Uma das coisas que sempre aprendi com os benfeitores espirituais é não tolher o livre-arbítrio de ninguém. Os que vieram na minha companhia sempre tiveram liberdade para fazer o que quiseram. André Luiz agora. Jamais incline o livre-arbítrio dos outros a favor dos seus desejos, porque em semelhante delito de consciência, a vida cobra inelutável, ou seja, que não se pode contestar, a vida cobra inelutável imposto. Jamais incline o livre-arbítrio dos outros a favor dos seus desejos, porque em semelhante delito de consciência a vida cobra um imposto que não pode se contestar. Lembra da história do burro? Foi colocado de cabeça para baixo? Tadinho do burrinho, né, gente? Mas é só uma analogia, só uma comparação. Então, eu fiz questão de trazer isso aqui porque muitos de nós, e eu me incluo nisso, eu me vejo em vários momentos tentando interferir no livre-arbítrio dos outros. Olha aqui o Antônio Menezes falando, e quem nunca tentou interferir no livre-arbítrio do outro irmão? Eu acho que foi só Jesus, né? Eu não sei, eu não sei. Acho que aqui na Terra nós não chegamos nesse ponto ainda não. Tá aí, o Chico Xavier é um exemplo. Ele está afirmando aqui que uma das coisas que ele aprendeu foi não interferir no livre-arbítrio de ninguém. Se mais alguém está nessa condição aqui, né, parabéns, viu, Antônio? De acordo com o André Luiz e com o Chico, está no caminho certo, né? É. Cantemos, por gentileza? Tem uma pergunta aí que ela sumiu. E se a pessoa estiver no vício, devemos deixá-lo no vício? Ele já está sem o livre-arbítrio quando ele está no vício, né? Porque ele já está tomado por outras mentes, né? Porque as pessoas que têm domínio do livre-arbítrio não estão viciadas. Aí, nesse caso, é um socorro espiritual, não só a pessoa, como a muitos, né, que estão juntos. Aí é uma questão de caridade, né? Sabe que eu tinha pensado exatamente nessa palavra? Ser caridoso, né, não significa interferir no livre-arbítrio do outro, né? Aí entra algumas situações, né, complicadas para analisar, porque às vezes tem casos aí de internações compulsórias, né? Mas tem critérios médicos para poder decidir esse tipo de situação. Porque muitas vezes, gente, não deixa de ser uma caridade até uma intervenção compulsória na vida de alguém. Porque, como a Alice acabou de dizer aqui, muitas vezes, e aí quem já estudou o processo obsessivo aí vai entender isso muito bem, né? Muitas vezes nós somos literalmente
sequestrados de nós mesmos. Nós perdemos totalmente a nossa autonomia, não é? Exatamente. Você doa a sua mente, né? Então, nesses casos, né, que precisam ter critérios técnicos aí para serem analisados, né? Cada caso é um caso. Não, tem um equívoco aqui, ó. Eliane Teles, se alguém vir outra pessoa sofrendo, o que fazer? Deixar sofrer? Ninguém nunca disse isso em lugar nenhum. Inclusive no Evangelho de Jesus ensina que cada um tem que passar a sua dor, cumprir o seu karma, receber aí, né, as ondas que já emitiu, mas isso não impede, né, nenhum de nós de amenizar, de suavizar a dor do próximo. Isso está no Evangelho. Suavizar a dor, amenizar a dor, não significa interferir no livre-arbítrio. Interferir no livre-arbítrio é querer que a pessoa faça o que você deseja. Isso é interferência, né? Agora, ajudar os irmãos em prova é obrigação e dever. São duas coisas completamente distintas. Vamos entender bem isso aí para não haver equívocos. Outra questão também que foi questionada aqui é sobre os pais, né, em relação aos filhos. Colocou aqui o exemplo da mãe, porque talvez ela esteja mais vinculada diretamente ao filho aqui. A questão da consciência está falando nesse sentido, né? Gente, a própria doutrina espírita deixa clara a nossa responsabilidade como pais, né? Então há uma fase aí da infância, da adolescência, até entrar na juventude aí, que nós não podemos considerar uma emancipação do espírito encarnado, né? Aí nesse instante aí há um direcionamento, mas aí é um processo de educação. Inclusive, até nessa fase, né, com todo jeito, com todo cuidado, né, há um respeito de livre-arbítrio. Ao mesmo tempo que há um certo exagero, né? Você vê exemplos de pais aí que passam dos limites em relação a tolher o potencial de escolha das crianças, né? Não tem a habilidade de discutir, de ponderar as coisas, né? Para se chegar num consenso aí, já chega e já impõe assim, porque eu acho que é assim e pronto, acabou. Aí você recebe hoje espíritos nessa categoria que estão encarnando hoje, é assim porque é assim, não dá mais. Então, mesmo que a gente tenha uma responsabilidade muito maior como pais, né, no processo educacional ali, diante desses espíritos que foram confiados por Deus, nós temos que pensar muito bem na forma que nós estamos conduzindo essa educação. Né? Você, como psicopedagoga, aí deve ter visto N exemplos disso, né? Então, gente, ó, entendam bem a separação, viu? Caridade, compaixão, misericórdia, não tem nada a ver com invasão de livre-arbítrio. Só se quem está confundindo caridade com outra coisa, né? Mas eu acredito que se surgiu a dúvida, né, é importante que a gente reforce o conceito. Acho que valeu aí. Porque tem gente que... Não é a história da pergunta lá, vamos voltar lá na pergunta de Jesus para Bartimeu. Isso. Né? Ele cego, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus disse, e pronto, você fechou toda a questão. Ele disse: eu quero ver, Senhor, mas eu quero ver com os olhos do Espírito. Ou seja, ele queria muito mais do que enxergar. Ele podia dizer assim: ó Senhor, eu quero uma casa, quero um lugar para morar, porque eu estou na rua, né? Eu quero um manto novo aqui, porque esse aqui já está todo rasgado. Ele podia fazer isso? Podia, né? Às vezes ele queria muito mais isso do que enxergar. Jesus pergunta, isso a respeito ao livre-arbítrio. Agora, Jesus deixou de ajudar? Não, ele ofereceu ajuda. O que queres que eu te faça? Eu vou te ajudar. Então, acho que isso aí encerra. Se a gente pensar um pouco mais, já falamos disso aqui, mas o exemplo ele tem muita força, ainda mais quando vem de Jesus, né? E a gente vai ter um momento aqui para falar do livre-arbítrio observando as ações de Jesus, as atitudes, né? Mas olha só, gente. Jesus perguntar para Bartimeu o que ele gostaria que fosse feito é algo assim
na visão humana, sem lógica. Jesus, que sabe de tudo. Mas a gente vai aprendendo que a pergunta dele era muito adequada, porque tem cego que não quer ver. Tem aleijado que não quer andar. Tem mudo que não quer falar. Tem doente que não quer sarar. Então, eu penso que isso tem muito a ver com respeito ao livre-arbítrio. Você quer sarar quem não quer melhorar? E você vai forçar a barra ali? Aí é onde que nós vamos ter que ter o discernimento para saber o limite de até onde vai a caridade de oferecer a ajuda e a caridade de aguardar o tempo. Jesus curou todo mundo? Não. Não. Tem um monte de fatores que influenciam nisso? Tem. Mas a maioria deles é porque não havia, por parte daquele que estava necessitando da cura, uma atitude. Cantemos e pensemos mais um pouquinho. Eu estou pensando aqui nas histórias, nos exemplos, né? Como que a gente é complicado nisso, né? Eu me lembro de eu dei aula há muitos anos, já tinha um grupo de professoras, grandes amigas e tal. E a minha colega, ela tinha mania de limpeza, de organização, de não sei o quê. E a sala de aula dela, nossa senhora, até as carteiras eram medidas dos meninos, sabe? Aquelas coisas tudo retinho e tal. Eu já era mais assim, mais espaçosa, e fazia grupos e não sei o quê. E ela entrava na sala e ficava assim, nossa senhora, Elizabeth, como é que você consegue? Organizada demais e tal. Mas cada um tem o seu jeito, né? E ela tinha, né, uma irmã, o oposto dela. E ela sempre dava exemplo dessa irmã dela. Ah, mas a minha irmã, eu não gosto nem de visitar a minha irmã, porque, meu Deus do céu, ela gosta de deixar as coisas espalhadas e tal e tal. Um dia ela resolve ir na casa dessa irmã para arrumar a cozinha da irmã. Ou senão eu vou lá, vou dar um jeito, que minha irmã não vai estar lá, vai estar trabalhando, eu vou lá dar um grau para ela, vou lá ajudar. Foi lá e deu uma faxina da cozinha da irmã dela. Viraram inimigas por muitos anos, pois a irmã achou um desaforo, falou: quem te deu ordens para mexer na minha cozinha? Eu não pedi ajuda, eu não queria que você limpasse a minha cozinha. Então isso aí é uma grande invasão de livre-arbítrio, né? Um grande desrespeito. Apesar de ser irmã, filho de mesma mãe, mesmo pai e tal, mas isso é invasão de livre-arbítrio, né? Agora, se a irmã tivesse doente, acamada, impossibilitada, e ela chegasse lá e perguntasse: fulana, você quer que eu arrume a cozinha para você, que eu faça uma limpeza? Isso já é caridade, isso é cooperação, isso é compaixão, né? Cantemos. Deixa eu ver aqui. O que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será tua vontade. O que for a tua vontade, assim será
assim será o teu destino. A vaidade enlouquece o nosso ser, a revolta dificulta o caminhar, a dor regenera o aprendiz, a humildade eleva sempre os corações. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem os teus atos, assim será o teu destino. A vaidade enlouquece o nosso ser, a revolta dificulta o caminhar, a dor regenera o aprendiz, a humildade eleva sempre os corações. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem os teus atos, assim será o teu destino. Assim será o teu destino. Essa música aqui é o retrato da nossa condução de vida, né? Você canta mais uma música para eu pegar uma coisa aqui? Só para finalizar. Eu vou ler essa letra aqui, porque eu acho que a gente precisava pensar um pouco nisso, né? O que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que é a profundeza do ser, gente? É tudo que a gente traz de vidas e vidas e vidas e vidas, né? Sucessivas. O que a gente traz é o nosso desejo. Fica bem desperto, né? E o que for o teu desejo vai se transformar na tua vontade. Eu posso ter desejo, mas posso não ter vontade. O que for a tua vontade será materializado nos seus atos. E os que forem os teus atos, aí estará o seu destino todo traçado. A vaidade enlouquece o nosso ser, e a revolta dificulta o caminhar. A dor é que vem como remédio, né? Nos regenerar. E a humildade que eleva sempre os corações. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. E o que forem os teus atos, assim será o teu destino. Muito bem. Tive uma intuição aqui agora já de passar a régua no Eva de hoje. Eu também não é questão pelo tempo, não. É para que a gente aproveite esse raciocínio agora e não misture com o que vinha na sequência aqui. Como a gente não tem pressa, né, nós temos outras oportunidades, é lógico, né? A gente vai interromper aqui. Mas me veio a intuição de resgatar um poema que nós já trabalhamos ele aqui no Evangelho do Amor há algum tempo atrás, né, que foi retirado do livro Parnaso de Além Túmulo, pelo Espírito Augusto dos Anjos, psicografia do Chico Xavier. Entendedores entenderão, né? O título desse poema aqui é o seguinte: Aos fracos da vontade. Então nós estamos falando aí no enfrentamento, foram citados aí algumas questões de vícios, né?
né, desse processo aí de às vezes testarmos aí a lei de causa e efeito, de ação e reação, né? Mas esse, gente, eu acredito que também, né, vocês se lembrem de que nós fizemos antes de declamar aqui o poema, né, uma passada aqui em algumas palavras, né, que não são tão usuais, né? E eu gostaria de repeti-los aqui e já trazer os conceitos antes de interpretar o poema. A primeira palavra é ergástulo, que significa cárcere ou prisão. Onífero, que provoca sono, algo hipnótico, né? Um sono profundo. Nefasto, uma palavra talvez mais conhecida, né? Mas algo nocivo, algo prejudicial. Fala também do símbolo do Hades, né? Que na mitologia grega é um deus do mundo inferior e dos mortos. Cadinho, eu acho que isso aqui também a maioria já tem conhecimento, né? Aquela parte interna, né, de um forno de muita potência, né, onde o metal é fundido e o que sobra, né, eles chamam de escória, né, separar do metal daquilo que não serve. Abjeto, que significa desprezível. Meretriz, né, que se prostitui, essa é a contextualização. Báratro, que significa abismo, né? Em alguns casos as pessoas até fazem relação ao inferno, né? Só para entender. Catre seria uma cama bem rústica, bem pobre, né? Muitos de nós vivemos situações em que vivíamos no catre, né? Muito bem. Então, diante disso, eu acredito que nós já podemos aqui, então, aprender um pouco com Augusto dos Anjos sobre essa questão da fraqueza da nossa vontade, porque livre-arbítrio são escolhas baseadas na vontade humana. E quando essa vontade é fraca, o livre-arbítrio não é utilizado de forma muito adequada. Tem direito Augusto dos Anjos ao fundo musical? Sim. Fararemos. Depois você volta aqui para mim, tá? Homem, levanta o véu do teu futuro, troca o prazer sensualício e obscuro pelo conhecimento da verdade. Foge do escuro ergástulo do mundo e abandona o desejo moribundo pelo poder da tua divindade. Teu corpo é todo um orbe grande e vasto. Livra-o do mal onífero nefasto com a espada resplendente da virtude. Que o sol da tua mente eterno esplenda, dando a teu mundo a mágica oferenda da alegria em divina plenitude. Deixa o conjunto de ancestralidades da carne, o eterno símbolo do Hades, onde o espírito clama, sofre e chora. Deixa que as tuas glândulas do pranto te salvem do cadinho sacrossanto da lágrima pungente e redentora. Mas, sobretudo, observa o pensamento, fonte da força e altíssimo elemento em que toda molécula se cria. Da existência ele faz sepulcro objeto, ou jardim luminoso e predileto de arcangélicas flores de harmonia. Ouve-te sempre a ronda do mistério, mas faze de tua alma um grande império de beleza, de paz e de saúde. Que as tuas agregações moleculares vivam livres de todos os pesares com os tônicos sagrados da virtude. Tua vontade esclarecida e forte triunfará das angústias e da morte, além dos planos tristes da matéria. Mas a tua vontade enfraquecida é a meretriz no báratro da vida, amarrada no catro da miséria. Augusto dos Anjos, Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Chico Xavier.
Não é brinquedo não, né? Então, gente, é isso aí, né? Meditemos sobre tudo e aprendamos a discernir, para a gente não cometer mais equívocos. Então, vamos fazer agora a música do passe. Vamos serenar o coração. Pedir à espiritualidade amiga que socorra os irmãos que vieram ter conosco, que possam conduzi-los, né, aos planos onde devem fazer os tratamentos, as correções necessárias, que nós sejamos úteis oferecendo os fluidos de amor e paz para todos eles. Esse assunto sempre agrega muitos espíritos. A espiritualidade aproveita o tema, transmite para várias regiões, né, o programa, vamos assim dizer, e todos aprendem, todos nós. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. E nessa paz, nessa canção, nós entregamos as nossas preocupações a Deus. Que Ele nos conduza a bons sentimentos, especialmente o sentimento da gratidão, para oxigenarmos o nosso espírito e o nosso pensamento, acolhendo as coisas boas que Deus sempre reservou para nós, para aproveitarmos melhor a nossa encarnação, o nosso tempo e a convivência com aqueles que temos que conviver aqui na Terra. Vamos preparar a nossa água agora. Dona Francisquinha, Dona Maria do Carmo.
que limpa, que cura e acalma o meu ser, que nasce na fonte do amor, que faz maravilhas e vem do Senhor. Fecunda minha alma, calma o meu coração, no pranto e na dor. Remove barreiras, reluzem mancheias, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos, o corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Quando nós iniciamos o Evangelho de Amor dessa noite, nós rogamos a proteção da espiritualidade de Deus, a presença dos nossos anjos guardiões, do Jeromão, da sua equipe de convidados. Só nos resta agora a gratidão. Agradecer essa bênção de hoje, agindo, escolhendo de forma diferente. Estamos aqui buscando entender um pouco mais desse Evangelho de Jesus, por meio dessa doutrina que foi prometida por Ele, que consola, que esclarece, que resgata. Agradecer a Deus por essa tecnologia que permite essa conexão. Agradecer pela vida de cada um dos evangelistas do amor, encarnados e desencarnados. O Eva, aqui da Terra, o Eva espiritual, totalmente conectados. Agradecer pela consciência, que a cada dia se amplia um pouco mais, pela nossa inteligência, que vai se aprimorando, e consequentemente as nossas escolhas se tornam mais adequadas. Agradecer pela responsabilidade que a cada dia aumenta, amplia, representando a confiança do Criador em cada um de nós. E aproveitamos para, diante de tantos aqui, mas especialmente diante da nossa própria consciência, nos comprometermos em praticar aquilo que nós já conhecemos. Gratidão a Jesus pela paciência, pela tolerância, pela confiança em cada um de nós. Que Ele possa continuar nos fortalecendo, nos amparando, nos oferecendo todas as condições para que nós sejamos melhores a cada dia. Agradecer esse Evangelho do Amor, que por mais de 300 dias nos convida a parar um pouquinho nessas turbulências
que nós mesmos nos envolvemos para mergulharmos na nossa própria intimidade, observando cada cantinho da nossa alma, alguns que há muito tempo nós não visitávamos por medo, por preguiça, não importa o motivo. Hoje está sendo diferente. Nós estamos olhando, observando, modificando, limpando, pintando em cores diferentes, mais coloridas, iluminando com a luz da verdade, do conhecimento, sem medo, mais confiantes, mais tolerantes, mais compreensivos, mais resignados. Que seja assim de agora em diante. Se for para dar um passo atrás, que seja somente para pegar impulso, para seguirmos na direção da luz e nos propósitos do bem. Pensemos bonito, que assim seja. Jesus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O amor está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O Eva está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Bem, graças a Deus, encerramos mais uma noite com muito amor e com muita gratidão. Um beijo para cada família aqui representada, para você que fica aí escondidinho, que não escreve nada. Um beijo para vocês que vêm amanhã, depois de manhã, de tarde, de noite, no país que você estiver. Receba o nosso abraço carinhoso e a nossa gratidão. E lá vai aquele beijo que você pega e põe no coração. Pega que é seu. Com Deus, meus queridos. Até amanhã, se Deus quiser.